clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 110. Eu sou o Felipe Von Zuber e tem aqui comigo Sidney Torres. Fala Felipe, fala galera, tudo bom? Tem aqui também Arthur Cunha. E aí Felipe, e aí Sidney, mais uma vitória incontestável dos Pets e mais uma vez jogando fora de casa. É, gente, os dois jogos que estava todo mundo com medo lá no começo, no fim virou os dois jogos aí que os Patriots melhor jogaram, onde os dois jogos placares aí tranquilos pra gente. Quem diria? Que NFL? Quem que entende a NFL, Sr. Sidney? Tá difícil de entender esse negócio, hein, mano? Acho que a única coisa fácil de entender são os Patriots, né? Depois de 17 anos nessa pisada aí, a gente já começa a se acostumar com esse altíssimo nível de qualidade, ano após ano, né? Você vê aí o playoff picture desse ano com várias equipes que fazia tempo que não estavam disputando playoffs, como os Rams, os Titans, e o Patriots lá todo ano a gente já se garante neles. É muito forte, esse time é muito forte, a gente vai falar disso. Primeiro, vamos aos recados aqui, que tem uma novidade aqui hoje. Antes da nossa novidade, senhor Arthur, vamos falar aqui de como que tá o nosso Fantasy. Survivor tem 19 invictos e 77 com uma vida, eu ainda tenho uma vida ali, então brigando firme para chegar até o fim. E quem são aí os líderes do Fantasy do Patriotas? No Fantasy a gente tá com as mesmas lideranças da semana passada. Na Liga Red tá o time Patriotas, na Blue o Lions e na White o Furacão Patriots. Então tudo continua igual no nosso Fantasy. O Black Friday chegou. O Black Friday chegou. Bom, Cid, deu a louca no patrão aqui, como dizia aquelas propagandas malucas antigas. E a gente pensou aqui o seguinte. Essa sexta-feira é Black Friday no Brasil e aí basicamente no mundo inteiro. E nós teremos a nossa promoção de Black Friday aqui, que só vai valer para quem está ouvindo esse podcast. A gente não vai divulgar fora, então a gente quer beneficiar aí todo mundo que ouve o nosso podcast toda semana, que sempre fala que está esperando o próximo programa. Então, nossa Black Friday vai acontecer. Como que vai funcionar? Nós temos o Sócio Patriotas, que é o nosso programa aí de colaboração para manter o Patriotas vivo e que quem colabora concorre a brindes, tem o kit que já foi liberado, a gente está brigando aí para liberar a jersey no final da temporada. E aí o Black Friday do Patriotas vai valer pelo Sócio Patriotas. Como que vai ser, Sidney? Hoje, como que funciona aqui antes da nossa Black Friday? Um crédito para os sorteios vale R$15. Cada vez que você colabora R$15, você tem um crédito no sorteio. Na nossa Black Friday, o crédito vai valer R$5, seu Sidney. Então quem colaborar aí com 15, que é o valor padrão, vai ganhar 3 créditos ao invés de um. Exato. Nossa Black Friday não tem nada a ver com as Black Fridays dessas lojas brasileiras que a galera tanto critica, né? Tudo pela metade do dobro. Aqui não tem nada disso. Aqui realmente vai valer o triplo, né, de créditos pro sorteio final. Então é uma forma, realmente, como o Felipe falou, da gente premiar a galera que é fiel, que tá ouvindo o podcast toda semana. E uma forma de você aumentar suas chances aí de ganhar esses kits mensais. E se tudo der certo, como a gente acha que vai dar, ganhar a camisa, a jersey no final do ano. Então colabore que vai valer em triplo nessa Black Friday aí. Como que vai valer? Preste atenção que vai fazer da seguinte forma. A partir do dia da quarta-feira, que esse programa está sendo liberado, dia 22 de novembro, até o domingo, dia do jogo do Patriots contra os Dolphins aí na semana 12. Então, os depósitos que entrarem não vai valer por boleto, tá? Só por depósito. Quem fizer o depósito ou transferência para conta, do jeito que a gente explica ali na página do Sócio Patriotas, que eu tô colocando o link aqui para quem quiser saber melhor, colocou, cada R$5 que entrar vai valer um crédito na promoção aí no Sócio Patriotas. Senhor Arthur, se alguém for sortudo do tamanho de que eu nem sei como, pode ganhar uma jersey por R$5. Pode ganhar uma jersey por R$5 porque a nossa meta
do ano está bem perto de ser batida. E olha só, você contribui com R$5 e pode ganhar uma jersey que aqui no Brasil não sai menos de R$300. Então é uma super oportunidade, ainda mais nessa Black Friday. E também, galera, vocês que contribuírem agora também podem contribuir em dezembro, em janeiro e, se Deus quiser, em fevereiro com os Patriots nos playoffs e no Super Bowl. Então bora lá, porque para essa jersey sair está bem perto e suas chances de ganhar só tendem a aumentar. Então, ó, quem não entrou, essa é uma chance ótima de quem não participou do Sócio Patriotas ainda, entrar no Sócio Patriotas, descobrir como é que é, concorrer aos brindes, concorrer às camisetas, concorrer aos livros. Tem aí, então, o kit liberado já e a gente tá na briga de liberar a jersey. Então, pra fechar aqui a história, cada R$5 de quarta-feira, dia que esse programa sai, até o próximo domingo, cada R$5 vale um crédito na Black Friday do Patriotas. Certo? Colocando o link aqui então para quem tiver maiores dúvidas. E quem quiser mais também pode entrar em contato com a gente nas mídias sociais aí, mandar e-mail pra gente, que a gente explica certinho tudo, não tem problema nenhum. Beleza? Vamos para esse programa então. Any message for the people of Mexico from... My old message, yo soy fiesta, baby. All right, guys. Take care. Bora lá então, senhoras e senhores. Patriots e Raiders, jogão no México. Eu vi muitos jornalistas, Sidney, falando que o clima do jogo no México parecia Super Bowl, assim, pelo tanto de coisa que tinha pra fazer, que a NFL, óbvio, né, que quis mostrar ali pra galera que é um evento, os banners em volta do estádio. Deve ter sido muito legal, né, pra quem teve a oportunidade de ir. FanFest, camisas de todos os times, a galera faz um evento realmente, né? Perde um pouco daquele clima de jogo do time da casa, assim, apesar de que os Raiders tinham muita gente, mas é realmente um clima para agregar todo mundo que curte a NFL. Muito jornalista falou muito legal disso. Arthur, você soltou aí até um post falando do Belichick e tal. Ele gostou de ter jogado ali? O que ele falou disso? O Belichick não mostrou nenhuma vontade maior de voltar a jogar no México nos próximos anos, porque ele reclamou muito da logística dos Patriots, porque os Patriots tiveram que se preparar muito para essa partida. Para quem não sabe, o time jogou em Denver e continuou no Colorado treinando na Academia das Forças Aéreas dos Estados Unidos até enfrentar o Oakland Raiders no México, porque tinha uma altitude similar ao jogo no Estádio Azteca. E Belichick reclamou muito disso, falou que o time teve para gastar muito tempo falando de hidratação, falando de altitude, falando de treino, e Belichick falou que isso tomou muito da organização dos Pats, e por isso não tem nenhuma necessidade, nenhuma vontade de voltar a jogar uma data tão próxima no México. Mas claro, se o jogo for marcado lá, ele obviamente irá jogar. Eu acho que fique bem claro também que não tem nada a ver por ser o jogo no México, por ser fora dos Estados Unidos, é muita logística mesmo. A gente falava isso no programa que a gente fez sobre a tabela, né? A tabela dos Patriots não é nem só esse jogo no México, a tabela toda dos Patriots, principalmente depois da bye week, é bem complicada, é bem maluca. Então eu imagino mesmo que deve ter sido aí 2 semanas. Eles falaram que foram 10 dias, né? 10 dias fora de casa, devem ter sido bem malucos mesmo. Só que, pra gente, Sr. CJ, pro próprio Belichick, ele deveria querer jogar mais fora dos Estados Unidos, porque os Patriots são inacreditáveis jogando fora dos Estados Unidos. 3 jogos, 3 vitórias, sendo todas fáceis até agora. Rams, Bucks em Londres. Esse jogo agora contra o Raiders. O Brady também tem números absurdos, 10 touchdowns, 2 interceptações só, jogando fora dos Estados Unidos. Os Patriots sabem dar show e quando vai pra fora, joga muito bem, né, cara? Exato, e eles sabem fazer isso realmente uma inversão do mando de campo na prática, né? Porque nos 3 jogos da International Series que eles jogaram fora, 2009 e 12 em Londres e agora na Cidade do México, em todos o mando de campo era do adversário, e principalmente nesse agora que tinha muita torcida dos Raiders, o começo avassalador dos Patriots fez com que a torcida dos Raiders fosse se calando aos poucos. A nossa torcida foi subindo de produção, digamos assim, no barulho lá, e se no começo você ouvia só vaias quando a galera gritava o nome do Brady, no final do jogo você só ouvia o nome do Brady. Então assim, eles inverteram realmente o mando de campo, e mais uma surra, né, jogando fora dos Estados Unidos. E uma coisa que me mostrou, Arthur, como é difícil ganhar dos Patriots, como os Patriots são preparados. O Sidney sempre fala aqui que depois da bye week, depois do meio aí da temporada, sempre os Patriots engrenam, e uma coisa que mostrou pra mim muito bem a verdade que é isso, aquele fim de primeiro tempo, que os Raiders estavam pensando em gastar relógio pra de repente
seria aí um ótimo fazer 7 pontos, mas 3 pontos ali é o que eles estavam tentando trabalhar ali, garantir um field goal. E aí a defesa que vinha sofrendo jardas, aparece, faz o fumble, recupera a bola, o ataque vem, anda a campo e o Special Teams faz um plus ali e chuta 62 jardas no Gostkowski, para que no fim quem anotou ponto foi os Patriots e não os Raiders. Isso mostra muito de como é difícil, como a mentalidade dos Patriots é sempre elevada de qualquer time que ela enfrenta, né? Sim, pra mim esse foi o lance crucial da partida. A gente tirou uma posse do Oakland Raiders e anotou mais pontos no placar e praticamente matou a partida, e depois teve o touchdown do Brandon Cooks no começo do segundo tempo. E é o que você disse, os Patriots, como o Paulo Antunes mencionou na transmissão do Super Bowl contra o Atlanta Falcons, os Patriots jogam com intensidade muito forte durante 60 minutos, e se o time se desligar por um segundo, os Patriots vão lá e vão conseguir tomar a bola, e foi como aconteceu naquele fumble forçado pela defesa de New England no ataque do Oakland Raiders. Bom, Special Teams aí, o Gostkowski chutou 62 jardas, foi o recorde pessoal dele e recorde dos Patriots, nenhum kicker nos Patriots havia chutado 62 jardas antes, e ficou com uma sensação ali, Sidney, de que tinha que ter tentado um pouquinho mais pra trás, cara, porque entrou fácil a bola, hein? Galera, dá uma impressão de que se fosse 68 essa bola chegava, porque foi um coice realmente ali do Gostkowski, impressionante, né? Você vê a foto, até coloquei na análise uma foto de trás do Gostkowski, bem alta, assim, um ângulo que você via todo mundo, e ele chutou do próprio campo, cara, é muito forte, a altitude realmente teve um papel determinante nisso aí, mas o chute dele foi fantástico. Ó, pra quem tá na curiosidade aí, esse, se eu não me engano, esse foi o sexto, entrou como sexto mais longo chute da NFL, junto com o Matt Bryan, lá do Tampa Bay, quando ele tava no Buccaneers, 62 jardas. E o maior é o do Matt Prater, de 64 jardas, 2 a mais só. É que assim, peitos essas coisas é impossível acontecer. O Belichick nunca ia falar, vamos pôr outro chute aí pro Gostkowski ser o maior da história, o mais longo da história. Mas eu acho que de 65 eu entrava ali, cara. Putz, eu fiquei torcendo. No fim, como o jogo já tava meio ganho, eu ficava torcendo pra, tipo, o drive acabar ali no meio do campo, mais ou menos, pra ele tentar outro, manja. Eu ficava, vai, vamos defesa, para os caras. Se consagra, Gostkowski, se consagra. Porque, pô, nossa, entrou muito fácil, foi muito bom. E terceiro jogo aí, né, Arthur? Terceiro jogo em que o Special Teams faz diferença, né? Chargers a gente jogou muito bem, na semana passada contra Denver também, e mais uma semana de jogo muito bom do Special Teams, né? Sim, o ataque já vem voando, a defesa se acertando e o Special Teams se mantendo uma constância absurda de boa produção e um dos setores que o Bill Belichick mais preza e mais reforça. Tanto é que os Patriots trouxeram Bademose, trouxeram Marquis Flowers e trouxeram outros nomes para ajudar nos Special Teams. E só uma coisinha dos Special Teams aí para finalizar, porque eu queria dar um pouquinho de crédito pro Ryan Allen, o punter, que ele não recebeu, pelo menos eu não vi, que quem chegou com pompa, digamos, nesse jogo foi o Market King, o punter dos Raiders, chegou com uma média de 50 jardas por punt e teve uma média de 32,3, para ser preciso. Já o nosso Ryan Allen teve uma média de 47,5 jardas por punt, então o Ryan foi muito bom também. E jogou melhor, porque normalmente a média dele fica em torno de 42, 41, então aí subiu 5 jardas, pelo menos na média aí, do Ryan Allen também, mais um de Special Teams. Na defesa, senhores, temos aí a grande questão de que os Patriots mais uma vez tomaram menos de 15 pontos, aí 17 pontos, e isso vem sendo agora uma constante aí nas últimas semanas, 8 pontos só tomados do Raiders. Um ataque muito forte, né, Arthur? 3 receivers, um bom quarterback, um ótimo running back. É um ataque que realmente fazer só 8 pontos é muito ruim pra eles, né, cara? A defesa dos Patriots realmente apareceu e conseguiu anular esse ataque inteiro, né? Sim, nossa secundária teve uma atuação exemplar. Todos os jogadores venceram as batalhas contra os respectivos recebedores dos Raiders. O Gilmore foi bem contra o Crabtree, o Butler contra o Cooper, o Seth Roberts também ficou limitado durante a partida. Então todos os nossos cornerbacks, que a gente pagou caro para tê-los nessa temporada, eles comprovaram o valor e fizeram uma boa partida. E também destaque para aqueles que não aparecem tanto, como o Jonathan Jones, que foi importante nos 2 turnovers forçados, e também sem falar do Eric Rowe, que está machucado, está com a lesão na virilha e ainda estava aí para voltar e quem sabe ajudar a nossa secundária ainda mais.
Achei que você ia falar e também parabéns pro Eric Roy, que ficou ali fora, batendo palma e tal. E o interessante é que só não foi melhor essa atuação, os Raiders só não saíram zerados desse jogo, porque no touchdown do Amari Cooper, eu acho que o Malcolm Butler cometeu um errozinho bobo ali que facilmente era corrigido. Era uma jogada que os Raiders já estavam na red zone, o McCory estava claramente atrás do Butler dando cobertura, só que o McCory estava mais para o meio. Então qual era do Butler? Butler ficava cobrindo um pouco mais a ponta, já que o McCory estava atrás dele no meio. Aí o Butler foi cobrir o meio, deixou a ponta solta para o Cooper, mas isso não desabona a atuação dele, que foi muito boa também, e da defesa em geral. O Butler que veio naquele jogo, podemos dizer, ruim contra Denver, jogou bem agora, e o Gilmore, pra mim, mais uma vez, anulando mais um receiver bom, mais um receiver de nome aí. O Gilmore vem tendo bons jogos. Acho que esse foi o primeiro jogo, Sidney, que a dupla de corners jogou bem, pelo que eu lembro aqui, porque sempre um joga bem e o outro não joga tão bem, né? Acho que esse foi o primeiro que os dois jogaram bem de verdade, né? Exato, você olha para o jogo dos dois e fala que não teve nenhum que comprometeu. E se você olhar assim, o Crabtree, né, que foi o cara que foi marcado pelo Gilmore, conseguiu 51 jardas, mas quem acompanha os Patriots sabe que quando tá no garbage time, né, o jogo tá definido já, eles fazem aquela marcação mais frouxa, mais recuada, né, para forçar o adversário a completar passes pelo meio, perder tempo e tal. E o garbage time desse jogo foi praticamente o quarto período inteiro. Então, assim, a defesa dos Patriots no quarto período já relaxou, já recuou. Então, boa parte dessas jardas aí que o Crabtree fez em cima do Gilmore foi quando o jogo já estava completamente decidido. Então, enquanto o jogo estava ali aberto, digamos assim, eles foram perfeitos. Eu quero dar um destaque aqui pro Van Noy, um cara que a gente bateu em cima dele já bastante esse ano. O Van Noy vem evoluindo, cara, de um jeito absurdo. A gente até falou aqui, não é a primeira vez que a gente fala dele não, da evolução dele, mas ó, eu separei alguns números aqui. Se a gente comparar os passes que ele cedeu do primeiro mês, dos 4 primeiros jogos, para esses 2 últimos jogos, ele tem 50%, ele melhorou 50% nisso, ele cedeu 50% a menos de passes cedidos. Em jardas, comparado ao primeiro mês, 60% a menos. Cara, passes cedidos, por exemplo, no primeiro mês dele foi 87,5% de passes cedidos. Segundo mês subiu para 91% e agora, nesses últimos jogos, caiu para 60% de passes cedidos. O Van Noy vem evoluindo muito, e não só nessa questão de passes, de jardas, mas também um dos poucos que tá conseguindo fazer pressão, né, cara? Sim, ele tá se aliando mais ali no edge, onde o Donta Hightower costumava atuar até se machucar. E como você disse, o Van Noy vem evoluindo muito mesmo, tanto é que naquele começo de temporada a gente pegou no pé dele falando que ele não estava conseguindo fazer a função de linebacker principal do time, e agora ele já mostra o contrário, já está conseguindo exercer bem a sua incumbência, e isso também o levou aos Patriots renovarem o contrato de Van Noy. Antes de sair da deadline fechar, New England estendeu por 2 anos o contrato do linebacker por valores baixos, totais de $11 milhões por 2 anos de Kyle Van Noy, ou seja, a gente vai ter um bom linebacker no time, custando pouco, por mais 2-3 temporadas. Deixa eu só te dar uma deixa, Sidney. Eu sinto que ele tá acostumando mais com esse ano e tal. É isso que você fala, né? Que eles vão aprendendo a jogar junto, mas ele realmente tá se sentindo mais confortável, parece agora, né? Eu acho que a evolução da defesa no mês desastroso passa muito pelo jogo do Van Noy. Ele melhorou, sim, muito depois do primeiro mês. Até tá variando um pouco mais as funções do que ele vinha fazendo e fazendo isso com competência. Tá, como você disse, está habituado ao sistema já, tá mais entrosado, digamos assim, com o restante da defesa, né, na divisão das tarefas ali, e está ajudando muito o nosso time. Porque eu ia falar, assim, dentro da posição de linebacker ainda, eu achava que por conta do Marshall Lynch e do jogo terrestre dos Raiders, a gente ia ter um aumento grande dos snaps do David Harris, e o que aconteceu, na verdade, foi que a gente viu muito do Marquise Flowers em campo, e inclusive o Trevor Riley, que era um cara que não estava jogando tanto assim. E se você olhar nas estatísticas, o Marquise Flowers teve mais tackles do que o Van Noy e o Harris somados. Então, ele participou muito do jogo, me surpreendeu aí desses dois linebackers, né, do Marquise Flowers principalmente e do Trevor Riley também. Eu acho que esse foi o jogo do ano que mais teve linebacker jogando. Porque os Patriots estavam basicamente... Era Van Noy, de vez em quando Roberts, e aí quando o Hightower estava disponível ou não,
Era basicamente isso que entrava ali, os caras não estavam usando mais ninguém. Esse jogo, como você disse, eu acho que foi o jogo mais que a gente viu linebackers diferentes ali. Como você disse, o Flowers, o próprio Riley. Isso é bom, né, cara? O que a gente fala, é o que eu sempre reclamo aqui. Tem que tentar outros jogadores. Não pode ficar nessa de que não dá certo não dá certo, vamos ver, deixa pra próxima. Eu gostei bastante disso também. E uma coisa que você falou do Harris, cara, é uma coisa que vem me preocupando aí nas últimas semanas. É o jogo corrido. Eu acho que agora, pelo menos pra esse jogo aí, foi uma das coisas que a gente mais teve problema, onde a gente mais cedeu jardas. Tudo bem que tinha o Marshall Lynch ali do outro lado, que é inacreditável como é difícil parar aquele rapaz. Tem que precisar de um trator pra parar ele. Mas, por exemplo, teve uma corrida dele que foi pra cima o Brent dele e o Harris, os dois juntos. Cara, o Brent é um monstro. O Harris também é muito forte. E, cara, e mesmo assim, não acho que não era nem o Lynch. Mesmo assim, o running back conseguiu avançar jardas, ganhar jardas depois do tackle. Isso tá sendo um problema grande. O quanto de jardas que a gente perde em corrida depois do tackle, depois que tem aí o contato e os caras ainda ganham espaço, os caras ainda continuam avançando. Acho que esse é o principal agora motivo aí pra se preocupar nos ajustes aí dessa defesa, né? Sim, o que pode melhorar isso também é a volta do Malcolm Brown, o defensive tackle que vinha sendo nosso principal jogador parando a corrida adversária, ficou fora das últimas 2 semanas, e era esperado até que ele jogasse contra o Oakland Raiders, mas acabou não indo a campo, e a gente espera que ele retorne contra o Miami Dolphins, que é nosso principal defensive tackle do ano, e vem fazendo uma ótima temporada. E também a questão do Edge, né, Sidney? A gente fala que o Edge do outro lado do Flowers, ali do Trey Flowers, vem sendo um problema e de novo aconteceu isso. O Marshall acho que entrou 3 ou 4 snaps só nesse jogo e o snap que ele tava lá, aconteceu uma corrida em cima do Edge dele. Eu acho que o Cassius Marsh já é um ponto fraco realmente nessa linha. Eu acho que a galera do ataque adversário já se empolga quando vê ele por ali. E é um problema que melhorou um pouco com o Van Noy, mas que não é uma coisa assim... Não é o Ninkovic que está ali segurando aquele edge como ele fez tão bem durante tantos anos. Dá para melhorar, eu acho que o pior deles nessa função é o Marsh, mas a gente tem que usar mais outros jogadores por ali, principalmente o Van Noy. Já do outro lado da bola, gente, tivemos aí mais um jogo do ataque sem o Hogan, o que em tese seria um problema, mas eles estão conseguindo avançar, eles estão conseguindo usar running backs para isso, achar uma forma de ocupar bem essa questão. Me surpreende, Arthur, como eles estão dando mais espaço pro Allen, cara. Parecia, eu falei semana passada, mas eu volto a repetir aqui, pra mim parecia que o coitado ia virar um Harris no primeiro mês. E ele tá ganhando mais espaço e do nada aparecendo para receber bola agora, né, cara? Sim, o mais estranho nisso é que ele começou a aparecer quando o Martellus Bennett chegou. Porque quando o Bennett chegou, todo mundo falou, poxa, agora, o que vai acontecer com o Dwayne Allen? Vai ser dispensado porque ele vai virar o terceiro tight end da equipe. E não, o que aconteceu é que o Allen teve mais snaps que o Martellus Bennett nessa última partida e tá conseguindo contribuir no jogo aéreo, tá sendo mais inserido no playbook. O que a gente viu que aquele touchdown que ele recebeu contra o Denver Broncos foi o que faltava pra ele, foi ganhar confiança pra Brady lançar mais em direção ao nosso camisa 83. Uma coisa que foi importante nesse jogo também pro ataque, a gente estava tendo uma deficiência em third downs, em conversão de third downs, que ela foi muito boa nesse jogo, ela subiu para 50% de aproveitamento. O Raiders é um dos piores protegendo aí o third down, a verdade é essa, então a gente tinha que fazer isso, era mais do que obrigação, mas foram lá e fizeram, isso é importante. E outra coisa que foi importante nesse jogo, Sidney, são faltas, porque a gente vinha cometendo muita falta no começo do ano, nesse jogo a gente cometeu 2 só, e contra Denver, 1. Isso faz uma diferença absurda, né, cara? Não mata aquele drive que já tá complicado às vezes, e aí uma falta vai lá e acaba com o drive, ou então às vezes tá numa 3ª para 1 e uma falta vira, coloca a 3ª para 6. Faz muita diferença não fazer falta, né? Concordo, cara. Faltas enterram drives do ataque, né? Você comete um holding, por exemplo, contra uma defesa boa, é praticamente forçar o punt. Isso nos playoffs, em jogos equilibrados, pode até decidir partidas, né? Então essa disciplina que o Bill Belichick tanto cobra está sendo aplicada já agora nessa reta final da temporada regular e eu espero que eles continuem assim em direção aos playoffs.
Eu vejo que, principalmente a bye week, eles souberam aproveitar. Normalmente eles sabem aproveitar ela, mas esse ano a gente vê alguns detalhes aí, de alguns detalhezinhos que eles conseguiram ajustar que fazem a diferença. Esse negócio das faltas, o próprio negócio da defesa se entender mais. E também, Arthur, o Skarnek, eu tô vendo um trabalho muito bom no Skarnek que ele fez esse ano. A gente começou um ano com os titulares da OL destruídos, ninguém conseguia fazer nada. E agora a gente tá no momento que a gente vai pra um jogo desse com 2 reservas e a gente quase nem lembra que tinha 2 reservas ali. Olha o trabalho dos Skarnek também nesses jogadores do próximo cara que vai assumir. Sim, pra mim a melhor notícia do ataque dos Patriots nem é tanto a volta de Cooks jogar bem, Tom Brady estando no seu alto nível, Martellus Bennett chegando, não. Pra mim a melhor notícia é a linha ofensiva. A linha ofensiva dos Pats nessas últimas partidas estava sensacional, ainda mais se a gente for falar que estava com um reserva no right tackle e um reserva no center. O Laidron Waldo e o Ted Carras entrarem, como você disse, a gente nem notou que eles eram reservas de tão bem que foram, ainda mais enfrentando pass rushers como o Khalil Mack e Von Miller. Ou seja, a atuação da linha ofensiva dos Pats foi brilhante e tudo tende a continuar assim, ainda mais se a gente for pensar, porque tem o Cannon para voltar e tem o David Andrews para voltar. Ou seja, no início da off-season, até no meio da off-season, a gente estava reclamando, a gente não tinha depth chart suficiente para ser um jogador da OL se machucasse, a gente não teria quem botar. Agora a gente já vê que a gente tem a opção até de sobra, porque tem até o Cameron Flame como ali o terceiro OT para entrar e ajudar caso precise. Isso faz muita diferença, mas muita diferença. Saber que tem uma segurança a mais ali e é o que realmente eles mostraram. Bom, tem que falar de Brady hoje, não tem como. Normalmente a gente não puxa muito o saco do Brady aqui pra não ficar programa muito de fanboy, mas dessa vez não tem como, Sidney. Como jogou esse rapaz, os 12 primeiros passes, 12 acertados, isso não acontecia desde 2004, que ele fazia essa sequência aí seguida de 12 passes certos. Foi animal o Brady, cara. Como a gente colocou no texto ali, ele foi pro México e deu o show que todo mundo queria ver, né? Já era esperado que ele conseguisse ter um bom desempenho contra essa defesa dos Raiders, que sofre muito contra o jogo aéreo, mas um desempenho desse nível digno de MVP, na minha opinião. Ele acertou mais de 80% dos passes que ele tentou na partida. Qualquer que seja a defesa que você enfrente, o Brady de vez em quando enfrenta defesas horríveis por aí e não consegue esse tipo de desempenho. Então é uma máquina muito bem encaixada esse ataque dos Patriots. Os jogadores estão numa sincronia incrível e ele, aos 40 anos, comandando esse ataque com essa precisão, com essa determinação, com a mesma vontade de ganhar que ele tinha 15 anos atrás, é incrível. Teve uma hora na partida que eu olhei, acho que era no segundo quarto, e ele tinha 3 passes incompletos e 2 touchdowns. Era quase que igual o número de touchdown e passe incompleto, cara. Ridículo. Sim, pra mim outra estatística que mostra o quanto é diferente ter um quarterback como Tom Brady e do que ter outro mediano pra inferior na liga, é que olha essa estatística da FC East. Brady acertou 12 dos primeiros passes que tentou, como o Felipe mencionou, e os outros 2 titulares da FC East que jogaram foi o Miami Dolphins e o Buffalo Bills combinaram para 7 interceptações dos 12 primeiros passes tentados. Isso mostra quanto o diferencial de ter Tom Brady no nosso comando. Outra coisa interessante também é o confronto aí Brady e Jack Del Rio, que é o head coach do Raiders. Esse foi o 10º jogo na história entre os dois, incluindo o playoff, e o Brady venceu 9 desses 10 jogos. Então o Del Rio o Brady é um pesadelo pro Del Rio, a verdade é essa. Bom, pra fechar essa história Brady e mostrar o quanto o Brady é incrível, ele tem 110.9 de passer rating hoje, é o primeiro na liga. Alex Smith é o segundo com 107.6 e o Breeze o terceiro com 104.3. Foi outro jogo de mais de 300 jardas do Brady, Arthur, e quem contribuiu bastante com isso foi o Cooks, que apareceu para 2 bolas longas. E essa jogada, a gente já viu o Brady várias vezes tentando ir nela. A gente até reclamou aqui que às vezes o Cooks está na marcação dupla e ele vai mesmo assim. Mas eles estão querendo fazer isso acontecer e tá cada vez mais dando certo. Nesse jogo foram 2 passes longos aí, Brady e Cooks, né? Sim, Cooks entregou o que a gente esperava para ele quando ele foi contratado lá em março, que são as altas longas. Ele foi responsável pelas 2 big plays dos Pats,
na partida, uma que foi para touchdown e outra que avançou mais de 50 jardas, e naquele momento que a bola saiu da mão de Brady, no lance do touchdown, a gente era quase óbvio ali que ia acertar, a gente viu o espiral perfeito, a gente viu a rota da bola, e já era quase certo que o Brandon Cooks ia conseguir agarrá-la e correr pro touchdown, que também foi ajudado pela péssima marcação do Oakland Raiders. Então nesse touchdown aí, eu acho que eles pegaram meio que a defesa deles de surpresa, porque a jogada, o Brady coloca 3 jogadores pro fundo, o Gronk vai pro fundo no meio, e aí o Raiders estava com um safety só, e o safety meio que se preocupou ali de ver o que ia acontecer com o Gronk, que estava sem marcação, e aí o Brady leu certinho, como a gente já mostrou, tá dentro do campo, que o Brady sempre tá de olho no safety ali, ele foi e mandou no Cooks touchdown fácil. Bom, foram 149 jardas por Cooks nessa partida. Ele é o 4º receiver em jardas na liga agora. E uma coisa que é interessante, Sidney, é que a gente vem falando aqui como o Brady nessa temporada espalha a bola. É uma das temporadas que ele mais faz isso, trabalhando com vários jogadores. Mas mesmo assim, o Cooks está se destacando nos números, porque 25% das jardas aéreas dos Patriots hoje é na mão do Cooks. É incrível isso, como mesmo espalhando mais, lançando para outros jogadores, o Cooks tem 1/4 das jardas, cara. O Brady, nos últimos anos, né, os anos vão passando e ele vai progredindo nesse sentido de espalhar mais a bola, mas essa produção do Cooks é explicada também por outra tendência recente, que a cada ano o Brady vai melhor lançando em profundidade. E o Cooks é uma arma em profundidade, sim, com uma velocidade que a gente não tinha faz algum tempo já, né? A gente já tem o Gronk, que faz jogadas em profundidade e tal, mas não um cara, esse recebedor explosivo. Então o Brandon Cooks trouxe isso, o Brady tá afiado nas bolas longas e deve estar se divertindo, né, com essa arma que ele tem agora e tá usando muito bem. Bom, esse jogo foi mais um health scratch do Gillislee. Mais uma vez, aí, segundo jogo seguido, que Belichick deixa o Gillislee de fora. Vocês estão começando a se preocupar com isso? Alguém de vocês? Como vocês estão vendo essa questão aí? Bom, minha opinião continua a mesma da semana passada, que o Gillislee ficou de fora por não ser o running back mais versátil do elenco e por conta das lesões. A gente teve ali 5 jogadores lesionados que apareceram, 5 ou 6 na lista de nativos para a partida, e com isso o Belichick teve que abdicar de jogador de uma posição. Ele, lógico, não gosta de abdicar dos special teams e acabou tirando um running back. O que você acha, Sidney? Cara, eu tô achando que esse uso esse não uso do Gillislee, se for por isso mesmo, por ele não ser versátil, isso mostra um problema de scouting dos Patriots na hora de contratar o jogador. Porque todo mundo sabia que o Gillislee era isso. Ninguém esperava que o Gillislee fosse estar alinhando como wide receiver, correndo, recebendo um passe toda hora. Ele é esse tipo de running back. E por isso a gente elogiou tanto o Gillislee aqui. Ele estava conseguindo algumas conversões que o Blount não conseguiu o ano passado, apesar dos touchdowns. Era um cara que nessas horas de 3ª para 1, 4ª para 1, é bom você ter ele ali, porque força a defesa a botar mais gente no box. E você corta o cara... Você tá assumindo, eu trouxe esse cara, ele só sabe correr, não recebe passe, e não é isso que eu quero agora. Pra mim é isso que eles estão dizendo com deixando o Gillislee fora. Eu tava dando uma olhada em números, essas coisas, pra ver se eu tentava achar algum rumo pra eu ter uma opinião sobre isso, e uma coisa me chamou a atenção. O White dá basicamente um health scratch nesses 2 últimos jogos. Nos 2 últimos jogos ele participou de 28 snaps só. Ele também não estão usando tanto ele também. Ele tá ali, principalmente pela falta do Hogan. É importante, não tem como deixar o White fora. Mas ele tá sendo muito menos usado também. Só que daí a hora que eu fui ver nos números, cara, eu achei uma coisa bem interessante. O Lewis já assumiu agora, ele já é o running back com mais jardas no elenco. A gente tinha falado ali naquele programa da Bye Week que o Gillislee era o cara que mais tinha produzido jardas. Agora já é o Lewis. E ele tem um crescimento, aquelas minhas jardas por snap, aquele número maluco, aquela fórmula maluca que eu faço lá, que eu gosto de ver. Olha só que interessante. Primeiro mês, o Lewis tinha uma jarda por snap. Ele subiu para 2.16 jardas por snap no segundo mês. Nesses 2 últimos jogos, o Lewis tem 2.44 jardas por snap. O Lewis vem jogando bem. Não só a gente sabe disso, mas ele vem ganhando mais jardas, ele vem produzindo muito mais, mês após mês, jogo após jogo. Pra você ter uma noção, ele é o único jogador
que tem a média do ano dele é de 0.43 jardas por snap. E ele, nesses dois últimos jogos, ele joga em 0.59 de média. Então, na média total. Ele vem jogando melhor do que ele estava jogando o ano inteiro. Ele é o único jogador que vem atuando melhor em corridas do que a média do time. E o Burkhead também vem sendo um fator interessante. Ele está sendo uma válvula de escape muito boa pro Brady. Eu tô achando, cara, que eles realmente estão sentindo o momento de que o Lewis tá jogando muito bem e o Burkhead tá sendo interessante pro ataque, tá sendo uma função boa pro ataque. E meio que, tipo, como eu vou dizer, descansando o Gillislee e o White pra daqui a pouco, sabe? Não sei se dá pra entender, tipo, não estão tirando o jogador por estar jogando mal ou por qualquer outra coisa, é mais por rodar mesmo, pra não precisar jogar todos os jogos, sabe? Nesse jogo específico, até posso refazer um pouco do que eu falei, porque o plano de jogo meio que abandonou a corrida. A gente não, você olha as jardas dos Patriots nesse jogo terrestres, foram 89. Não é que os Patriots tentaram correr e não conseguiram. Eles não tentaram correr. Eles começaram o jogo com o Brady no shotgun, lançando a bola toda hora. E só com o jogo já definido, eles começaram a correr mais para conseguir gastar o relógio. E foram até competentes, né? Se você olhar, o Lewis teve uma média de 6 jardas por carregado. Isso é excelente. Então, nesse jogo, tudo bem, você pode até justificar. Não, eles não queriam correr contra os Raiders, eles queriam passar contra os Raiders, então, se é para passar, deixa o Gillislee fora. Mas, como foram 2 jogos seguidos, aí eu já fiquei um pouquinho com essa pulga atrás da orelha. Vamos ver como é que eles vão lidar com isso a partir de agora. Eu acho que o número tem a ver também. Que, por exemplo, eu falei do White aí que perdeu os snaps, que joga bem menos. O White, por exemplo, a média do ano dele em jardas no passe, que é onde ele é melhor, é de 1.32. Nesses 2 últimos jogos, a média dele é de 0.39. Ele caiu 1 jarda na média. Então, assim, o Belichick sempre fala que ele não olha para esses números, que essas estatísticas para ele é bullshit, como ele fala. Mas a tendência, o que eles estão usando, é de deixar quem vem crescendo jogar e quem não tá com números tão bons, mais de fora, ter menos tempo em campo. Então, é óbvio, a gente só tem que esperar para ver o que acontece, mas eu tô bem interessado aí nessa questão desse health scratch do Gillislee aí, e não pode esquecer também que o Burkhead sofreu o fumble, né? Então, acho que foi o primeiro fumble dele, né, Arthur, no ano? Sim, foi o primeiro fumble dele no ano, e turnovers no ataque. É um quesito que os Patriots vêm bem na temporada, o time tá protegendo muito bem a bola, com o Brady e também com os running backs, então acho que foi mais um lance isolado do Burkhead, nada a se preocupar. E só retomando um pouquinho da conversa que vocês estavam falando do Gillislee e do White serem um pouco poupados, isso pode ser também o que ocorreu com o David Harris no começo da temporada, que o Harris aparecia mais como um health scratch, e depois da lesão do Hightower ele começou a aparecer mais. Pode ser meio que a mesma coisa que vem fazendo com os running backs. Esse negócio do Burkhead eu achei interessante, que eu assisti o jogo pela CBS e o Tony Romo falou, a hora que aconteceu o fumble, o Tony Romo falou que ele tinha conversado um dia antes com o Burkhead e o Burkhead tinha falado pra ele que pra jogar pro Bill Belichick, segurar a bola é segurar o seu emprego. E no dia depois que ele fala isso, ele sofre o fumble. Vamos ver se isso vai afetar alguma coisa. Ele perdeu alguns snaps ali, ficou algum tempinho fora, como é normal. E vamos ver como que vai acontecer agora pro próximo jogo. Próxima partida, temos os Patriots voltando para casa depois de 2 jogos fora, pro primeiro jogo contra os Dolphins no ano. Interessante aí que a gente joga agora, depois joga com o Bills e depois joga com os Dolphins de novo. Então é basicamente uma preparação para 2 jogos que eles vão fazer, já que acontecem muito próximos um do outro. Acho que a grande questão aí, Sidney, é que nos quarterbacks ali eles também têm problemas. O Cutler, que já não vinha jogando incrivelmente bem, tá no protocolo de concussão aí, a gente não sabe se joga ou não. E aí o Matt Moore, que tá ali faz 20 anos esperando a vez dele, pode ser que seja o quarterback, né? Eu diria até que provavelmente, talvez. Eu acho que qualquer um dos dois que seja não causa muita preocupação não, porque o Cutler a gente sabe quem ele é, teve umas 2 temporadas boas aí na carreira, depois é muito ruim.
O Matt Moore, quando ele entra no decorrer do jogo, como foi semana passada, ou quando ele contusões de quarterbacks anteriores dos Dolphins, do Tannehill, aconteceu também, ele entra no decorrer da partida e joga bem. Aí quando ele é titular, quando ele se prepara a semana para jogar, ele vai mal. Então, eu acho que qualquer um dos dois que vão, apesar da grande qualidade dos recebedores dos Dolphins, eu acho que não são quarterbacks daqueles que vão destruir nossa defesa pelo ar. O grupo de recebedores é muito bom, tem nome bom aí, bastante talento também, né, Arthur? Sim, tem o Jarvis Landry, que todos conhecem. Tem o Devante Parker, que vem jogando bem. Também tem o Ken Stills. É um grupo de recebedores muito ágeis de Miami, muito rápidos, que costumam dar trabalho para a defesa dos Pets. Além de vou querer ver como vai ficar o matchup da defesa. Acredito que o Butler ali acabe pegando o recebedor 1 de Miami por causa do porte físico. E eu quero ver como o Gilmore vai se alinhar. Exatamente, será um jogo bom aí para a secundária. Secundária que vem melhorando, como a gente falou aí no programa. Então vai ter um bom teste aí para eles. Principalmente o último jogo de Miami ali contra a Tampa Bay, eles atacaram bastante o fundo. E vamos ver o que eles vão fazer contra essa defesa dos Patriots. A gente vai estar com certeza falando sobre esse jogo, com matérias, com ao vivo. E importante aí que o jogo foi para ESPN Extra, né? Agora eles mudaram, né? A ESPN mudou a transição do jogo, né? Exato, porque ele estava previsto para a ESPN e o jogo do Chicago Bears na Extra. Aí os Bears assinaram o nosso Cairo Santos, né, o kicker brasileiro, aí para dar uma moral aí pro Cairo, jogaram para a ESPN o jogo do Chicago, que é um canal que mais gente possui, e botaram os Patriots na Extra, que é um canal novo e que não tem todos os pacotes. E dito isso, estaremos ali cobrindo por Twitter, do jeito que a gente sempre faz. Certo, senhoras e senhores, não esqueçam então da Black Friday do Patriotas, contribuam aí com o sócio Patriotas, crédito valendo R$5 só, de hoje, quarta-feira, até domingo. Participem aí para concorrer aos brindes e também para ajudar aí com o nosso projeto Patriotas continuar vivo. Voltamos semana que vem, obrigado Arthur, obrigado Sidney. Obrigado, galera. Valeu, um abraço. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American.